Shalom, paz e prosperidade para você aqui do canal do Ministério Simplesmente Mulher. E aí, como está sendo para você esses dias de devocional? Espero que esteja contribuindo aí para o seu entendimento, que o Espírito Santo esteja edificando aí o teu espírito para que nós possamos, né, ter uma caminhada mais assertiva com o Senhor. E a palavra nos ensina de todas as formas possíveis, a palavra nos instrui a ser mulheres mais assertivas em tudo, né? Então, nessa semana, nós estamos falando sobre a mentira e as suas consequências. Louvado seja Deus. Mas, antes de começar a ministrar esse devocional, para você que ainda não é inscrita no canal, se inscreva, né? Venha participar. Venha participar desse grupo incrível, maravilhoso, que estamos aqui trazendo para você algo dos céus. Então, todo dia, de segunda a sexta, nós temos devocional, nós temos palavra de bênção para a sua vida, nós trago aqui algo para realmente trazer um crescimento para o seu coração. E essa semana nós vamos falar desse assunto que muitas vezes não é ministrado, não é dito, não é colocado como algo importante. Isso é importante. Se a palavra fala, se a palavra instrui, é importante. Então, é algo assim que às vezes eu e você achamos tão assim pequeno. Ah, não, mas né? Vamos seguindo, mais amadas, isso abre uma brecha tão terrível na nossa vida que nós precisamos nos policiar, nós precisamos compreender, nós precisamos permitir que o Espírito ministre ao nosso coração. Então, se nós queremos ter as vestes santificadas, as vestes limpas, para poder reconhecer o noivo e aceitar o noivo, nós precisamos compreender por que a palavra está falando sobre isso. Então, o Evangelho de João, como nós lemos aqui anteriormente, 8:44, fala que o pai da mentira, ele é o diabo. Ele é o diabo, porque faz as coisas que está nele, que ele quer fazer. Então, nós percebemos que há uma vontade própria ali, que há algo que o inimigo, ele faz por conta própria. Então, ele não anda nos mandamentos da palavra do Senhor. Então, quando o Senhor fala assim que há uma paternidade acerca disso, nós precisamos entender que é muito mais profundo do que nós imaginamos, porque às vezes quando cometemos um pecado, uma outra coisa, ou nós não entendemos a extensão que aquilo causa na nossa vida espiritual. Então, quais são as consequências? Você pensa nas consequências da mentira? E aí, como é que foi essa semana? Você mentiu ou você mentiu e nem percebeu que mentiu? Olha só, né? É, amadas, sabe por que as pessoas mentem? Você já se perguntou? Por que que as pessoas mentem? Então, há uma lista gigantesca, né, de motivos que levam as pessoas a mentir. Mente-se por quê? Por qual motivo? Mente-se por vergonha, por orgulho, para evitar magoar outras pessoas ou situações embaraçosas, né? Quantas vezes você está numa situação embaraçosa e você, né, acaba mentindo por conta disso, e isso leva a você trazer algo que não existe, né? É, às vezes você mente por medo, para se proteger de uma possível consequência negativa. Às vezes você mente por insegurança, baixa autoestima, por ganhos, para ser aceito, por conveniência, para causar boa impressão, para evitar dar explicações desnecessárias, ocultar algum segredo ou tentar resolver problemas. Por não saber a resposta, às vezes você mente, às vezes você mente para ser reconhecida ou para preservar a autoimagem, né? Mentindo até para nós mesmos sem razão, mentindo até para você mesmo sem razão, né? Sem uma razão aparente para isso, você acaba mentindo para si mesmo. Fazendo o quê? Eu acho interessante esse mentir para si mesmo. Muitas vezes você tem, porque nós temos no nosso interior, no nosso ser, porque o Senhor, quando nos formou, Ele colocou algo muito poderoso em nós acerca de um discernimento, né? E nós sabemos o que é certo e o que é errado. E eu penso que a mulher em si, ela tem um dom incrível de percepção, de uma percepção profunda. E eu quero dizer para você, e você sabe do que eu estou falando, que mesmo você aceitando aquilo que não é conveniente, aquilo que está errado, lá no seu íntimo você sabe que está errado. Então, de repente, eu estou falando com alguém aqui hoje,
né? No seu íntimo você sabe o que é errado. Então, mentimos até para nós mesmas sem razão aparente, né? E isso, amada, acarreta assim, coisas terríveis, até mesmo também por razão patológica. Às vezes isso é uma doença. Então, apesar das motivações citadas aqui acima, é importante observar as circunstâncias, né, na qual acontece a mentira. Você já percebeu isso? Você já começou a se policiar? Você começou a observar quais são as circunstâncias que te levam a mentir? Meu Deus, né? Que te levam a mentir. Então, deve-se levar, amados, leve em consideração o pensamento, o sentimento e o propósito que acompanham os atos de quem mente ou os seus próprios atos, né? É importante também considerar que o hábito de mentir sempre traz o quê? Traz consequências e complicações. Consequências e complicações, além de remeter a pessoa a um estado de fantasia constante. Constante. Por quê? Porque ela começa a criar um mundo paralelo. Ela começa a criar um mundo só para ela. Isso é para pessoa que tem esse hábito muito avançado. E pode ter certeza que tudo começa com algo simples, né? Começa com uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, e aí as coisas se desencadeiam de uma forma muito perigosa, né? Então, a etapa mais crítica é quando a pessoa cria um personagem e acredita nessa ficção, né? Vamos falar de um personagem bem conhecido, né? Na Bíblia, vamos falar o quê? De Judas Iscariotes. Uau, né? Mas por que ele? Que exemplo é esse? Então, no Evangelho de João, capítulo 12, do 5 ao 6, fala assim, que por que, olha só o que aconteceu com Judas, por que não se vende esse bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava, ou seja, né? Judas vivia mentindo. E eu acredito que ele vivia num constante medo, por quê? Porque ele sempre estava naquela expectativa de ser descoberto por aquilo que ele fazia. Então, Judas, ele era um mentiroso compulsivo. E ele entrou numa situação tão problemática que ele começou a criar um cenário. Ele começou a criar um cenário dele próprio, aonde só cabia ele mesmo e as coisas que ele queria. Então, ele abriu ali uma brecha a ponto da palavra falar que o diabo entrou nele. Olha para você ver as consequências da mentira. E Judas, ele mentiu de uma forma tão incrível que ele acreditava naquilo que ele falava, a ponto dele ver o apostolado, a Jesus como uma pessoa, como um instrumento que ele iria usar para um bem maior dele. E ele usava mentira, e ele entrou nesse cenário, ele acreditou naquilo que ele estava fazendo, e isso, amadas, que levou aonde? Você sabe o que aconteceu com Judas Iscariotes? Ele encontrou que a morte. Então, nós precisamos entender que quando nós começamos a mentir, quando a mentira se torna algo corriqueiro, nós estamos entrando em uma dimensão diabólica, em uma dimensão aonde só existe morte, aonde só existe um sofrimento e aonde só existe o conselho do maligno como pai, como uma paternidade sobre a sua vida. E esse exemplo ele é muito claro porque ele nos remete mesmo a compreender que nós precisamos buscar essa verdade. E eu quero dizer para você que isso é um hábito. E esse hábito precisa ser mudado, não vai ser oração que vai resolver. Estou falando de algo muito prático aqui, porque são atitudes tomadas pelo ser humano, são atitudes que são levantadas. Então, nós precisamos entender que isso não é um bem social, isso é um mal, tanto físico quanto espiritual, que acarreta algo muito terrível. Porque quando a pessoa olha para você e não sente confiança em você, você pode ter certeza
que ela não vai te contar, ela não vai fazer de você uma amiga, porque a mentira é algo que destrui a sua vida, é algo que é um pilar na sua caminhada. Que nós possamos aprender que há consequências sobre todas as coisas. E precisamos entender que, independente do tamanho da mentira, ela acarreta uma morte prematura, e cria cenários onde a participação do Espírito Santo não se faz presente. Que nós possamos meditar nisso, que nós possamos entender e compreender que mentir é muitas vezes um caminho sem volta, amém? Que você reflita, que eu reflita sobre isso, sobre nossas vidas, e que possamos começar a consertar isso, a consertar tudo isso, porque a mentira faz parte daquelas 7 coisas lá em Provérbio que o Senhor fala que ele aborrece. A mentira faz parte daquilo, olha só, né? Amém? Te espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.